Então, assim, eu vou começar a live te perguntando como é que você viu o início do ano do Fluminense, né? O futebol do Fluminense lá em janeiro, fevereiro, março, abril, né? Que tava aquela máquina do dinizismo funcionando, começamos o estadual, tivemos uma final contra o Flamengo, perdemos o primeiro jogo, ganhamos outro de goleada. O que você viu de bom, o que você viu de ruim, e o que de bom sumiu que não está aparecendo agora? Então, falando sobre o Campeonato Carioca, ele tem esse problema de enganar um pouco a gente, embora dá para você, por exemplo, analisar os jogos contra o Volta Redonda, que esteve muito bem no Campeonato Carioca, foi bem na Copa do Brasil, então era um time que realmente tinha qualidade. A gente pode falar aí do jogo contra o Bangu também, que era um time um pouco mais qualificado. E os clássicos, né? É isso que a gente pode falar no Campeonato Carioca. Agora, o início do Fluminense começa com o Diniz tentando implementar o jogo autoral dele, só que o jogo autoral na sua forma mais raiz, né? É o que eu chamo de dinizismo raiz, né? Sim. Ele sempre tentou implantar esse modelo de jogo onde passou e nunca foi bem sucedido, estatisticamente falando. Se você pegar a pontuação, os resultados, porque mesmo tendo bons desempenhos, nunca foi nada acima de 40%. E aí, no ano passado, ele consegue, no início, e muito bem com esse modelo de jogo mais raiz dele, mas, num determinado momento, ele abre mão do modelo porque o Fluminense começa a perder em série. Tem 3 derrotas seguidas e fica 5 jogos sem vencer. E aí ele coloca o Iago, faz um 4-4-2, termina o ano bem. Isso. Inicia esse ano de 2023 com o Diniz, talvez, dando o último suspiro desse modelo o dinizismo raiz, que a gente fala, que é o que é nada mais do que um jogo aposicional, em que o time não joga em linha, não joga de forma posicional, cria uma zona da bola e onde está a bola está o time. Resguardado ali a primeira linha, que ele deixa com 2 jogadores, e nos clássicos ele coloca 4, porque ele se resguarda um pouco mais com a primeira linha. A única parte do time no dinizismo raiz que joga em linha é a primeira linha. Isso ele faz ali no Campeonato Carioca. Só Sim. que, na minha ótica, na minha forma de entender, em 3 ocasiões, os times souberam jogar contra esse modelo e a gente viu esse modelo naufragar. Né? No jogo contra o Botafogo, que a gente perde 1-0, em que o Vitor Sá tem pelo menos 3 grandes chances entrando na cara do gol, né? com nada mais fazendo o quê? Simplesmente abrir o Vitor Sá do lado do campo onde o time não está, porque o Fluminense concentrava a bola sempre no lado direito, e aí ficavam ali 8 jogadores do Fluminense com controle de posse no lado direito, o Botafogo cercando esse bloco no campo defensivo e botando o Vitor Sá do lado onde não tinha ninguém. Tomou a bola do Fluminense, era bola no Vitor Sá, e o Vitor Sá entrando na cara do gol direto. A mesma coisa contra o Volta Redonda, que fez a mesma coisa. Desceu a linha, deu a bola para o Fluminense e botou o Lelê no lado do campo onde o Fluminense não estava. Se o Fluminense estava no lado direito, o Lelê estava no lado esquerdo sem a responsabilidade de marcar. Toma a bola, Luciano Naninho, pum no Lelê, Lelê na cara do gol. Então, a gente viu esse modelo naufragar em alguns momentos, e contra os times pequenos ele se supera, porque os times pequenos eram muito fracos. E aí a gente enfrenta um Flamengo no primeiro jogo do Campeonato Carioca, com a linha mais exposta, jogando com 2 com esse bloco todo, e a gente toma 2-0, e aí no segundo jogo ele já, embora a gente precisasse vencer, ele já deixa uma primeira linha de 4, liberando o Marcelo e o Keno protegendo a subida. E aí o que ele faz? Ele pega o Alexander, que foi o grande nome desse jogo, na minha opinião, e libera o Marcelo para encostar no Alexander. E aí o Fluminense consegue uma vitória espetacular diante do Flamengo. Né? E aí, a gente tem um respiro do modelo. Ele inicia o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil já dando a entender que esse dinizismo raiz não seria a tônica da continuação do trabalho. Quer falar? Aí que eu vejo que começa esse modelo a começar a pipocar. Porque o que acontece? Começa-se todo mundo, o Fluminense a ficar muito na mídia, né? Isso é fato. Você vê ali que toda semana tinha no Globo Esporte, no Sport TV, nos canais que tivesse falando de futebol, ESPN e tal, todo mundo falando que o Fluminense era o melhor futebol jogado do planeta, inclusive era papo de parelhar com o Manchester City, que é a brincadeira que o nego fazia aqui. Então, assim, o Fluminense começou a ser muito visado e começou a ser muito estudado. E aí, o Fluminense começa o Campeonato Brasileiro nesse pique, né? Pô, o Fluminense ganhou
de 4 do Flamengo, campeão carioca, bicampeão carioca, né? Inclusive, a gente é bicampeão em cima do grande time do Flamengo, e o Fluminense começa a ser visado, né? Além de ter todas essas questões de jogadores, que entra um, entra outro, sai um, machuca o outro e tal. E eu acho que o jogo do Fortaleza, acho que é Fortaleza ou Ceará, logo lá no início do campeonato que a gente perdeu. O jogo do Fortaleza ali foi quando começou a dar ruim, né? O dinizismo começou a ser marcado, quando o dinizismo começou a ser estudado, e a grande questão é que o seu Diniz não estava preparado com o plano B, na minha opinião. Ele sempre entra da mesma forma. Por exemplo, ele joga mesmo igual contra o Flamengo, como joga contra o Fortaleza, como joga contra o Bangu. Então, assim, tem coisas que, em determinados momentos, faltaram e faltam essa leitura de jogo para o Diniz em muitos jogos. Inclusive, até hoje, na Libertadores, isso também tem acontecido, né? Em questão de substituições e tal, leitura de jogo que às vezes falta. Você concorda que nesse momento do início do Campeonato Brasileiro já começa o Fluminense a ter essa virada de chave de ficar pior em questão tático? Então, o que acontece, cara? O Fluminense, o Diniz ele acaba sofrendo um baque, principalmente no jogo contra o Flamengo, primeiro jogo da Copa do Brasil. Porque pela primeira vez, o que os adversários faziam antes com esse jogo em bloco do Fluminense? O Fluminense jogava em bloco. Um grupo de jogadores criava uma zona da bola, tabelando até chegar ao ataque. Fazendo como se fosse um bobinho, né? O Vilela usa muito essa expressão. Os adversários jogavam na linha baixa, esperando o Fluminense atacar, e aí ia lá e colocava um monte de jogadores na zona da bola e tumultuava a zona da bola. Eu falava isso, tumultuava a zona da bola e não tinha jogo. O Fluminense ficava aquele toque estéreo no lado do campo. Quando o Flamengo pega, naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, coloca 7 jogadores para marcar a saída de bola do Fluminense, aí que o dinizismo raiz desmorona completamente. E ele até tenta, entendeu, Serrote? Ele até tenta encontrar alternativas a esse modelo raiz e começa a fazer o quê? Ele começa a não fazer mais o bloco com 8 jogadores, começa a fazer um bloco com 5, só que esse bloco, o Fluminense insiste em começar o jogo no campo defensivo, marcado por 6, 7 jogadores. Isso. Entendeu? Isso. E é o pior lugar do mundo para você fazer essa saída apoiada. Loucura. O que ficou desse dinizismo raiz? Ficou a saída apoiada, saída no campo defensivo com esse toque e com a aproximação do bloco no campo defensivo, né? E essa coisa da aproximação desse jogo em bloco. Isso é o que fica do dinizismo raiz. Sai aquele bloco de 8 jogadores, né? E o adversário começa a pressionar o Fluminense no campo do Fluminense, o Diniz demora muito, muito, muito a tomar uma providência para resolver esse problema. Pelo Sim, contrário, ele fica até hoje. Ele fica insistindo. A gente ficou 12 jogos sem vencer. 11 jogos sem vencer. Isso aí. E a gente não vence fora muito por causa disso. Exato. E o Diniz insistindo nisso. 11 jogos, eles insistindo nessa parada. Que eu acho que a gente se fosse outro treinador, a vida do cara virava um inferno, irmão. Sim. É muito aí, porque o Mário dá meio que uma carta branca para ele para tudo, né? Então, assim, inclusive com essa questão de seleção, tem tudo isso aí que a gente vai falar também um pouco. Mas, assim, a gente ficou muito à mercê desse dinizismo e de tudo que ele quer fazer, né? Tudo é o certo, tudo é errado. E às vezes ele vai para a coletiva vendo um jogo que só ele viu. Todo mundo vê um jogo errado do Fluminense, mas ele vê só um jogo que ele vê que acha que é certo. E assim, ô Serrote, tem outro problema também. O Diniz, ele tem uma legião de apaixonados por ele. Para você ter uma ideia, as minhas lives do canal, meus pós-jogo, tinha grande comparecimento de torcedores de outros clubes apaixonados por ele. Tinha um São Paulino, tem um São Paulino lá, gente fina até, inclusive. Ele tem um canal chamado Notícias do São Paulo, que é um cara muito gente fina, inclusive. Não estou nem falando mal dele aqui, não, só estou dando um exemplo. Que às vezes ia lá debater comigo porque ele ficava chateado de eu fazer críticas honestas ao trabalho do Fernando Diniz. Entendeu? As minhas críticas não eram críticas desonestas, eram críticas honestas ao trabalho dele. E a galera ia lá marretar, porque não quer que se critique o Diniz. Então, ficar 11 jogos fazendo o Fluminense de laboratório, insistindo com um modelo que não estava funcionando, ele ficou fazendo isso por muito tempo, porque ele tem essa rede de apoio incondicional a ele, quase que messiânica. E aí, depois que ele vê que não está tendo jeito mesmo, aí sim ele começa a criar
alternativas ao modelo de jogo, mas eu concordo com você, é muito pouco, tá? Ele cria ele descobre um 4-3-3 posicional, com o Keno aberto, com o Arias aberto, os jogadores jogando mais de forma posicional, mas de vez em quando tinha as recaídazinhas e fazia bloco, mas jogando em linha, ele começa a jogar em linha, mas ainda sem muita convicção. Só que o que acontecia? Jogava em linha, mas quando defendia, defendia com todo mundo na linha baixa. Isso é uma coisa que acontece até hoje e me irrita muito até agora. Você repara que toda vez que o Fluminense não tem a posse de bola, são os 11 jogadores dentro da área. Até hoje. Até hoje. É os 10 mais o Fábio, os 11 jogadores dentro da área. E não tem um rebote, você não tem segunda bola, você não tem um contra-ataque, e você deixa um espaço da intermediária para trás. Então, os jogadores que estão atacando têm o meio de campo todo até a intermediária para cruzar a bola, para pensar o que vai fazer, para onde vai tocar. E isso, com o jogo contra o Olímpia, vai ser tenebroso. Porque o jogo lá, se o Fluminense começar a marcar sempre dentro da área, vai ser chuva de bola aérea, que é o forte dos caras, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que acertar essa marcação também, porque fica esse bloco todo fechado dentro da área. É uma coisa que não dá para entender, cara. Assim, e eu não sei como é que ele vai fazer de diferente na seleção brasileira. Eu estou curioso para ver isso. O que ele vai fazer de diferente que ele faz no Fluminense na seleção, ou se vai ser exatamente isso. Porque eu quero ver essa loucura que também vai ser. Botar, sei lá, atacante para o Neymar para vir correr na defesa, igual ele faz com o Cano. Né? Tem essas coisas todas.